Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dia 14 de janeiro, sexta-feira, vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este evangelho que nós acabamos de ouvir, ele vai bem no veio da nossa fé. Ele vai bem dentro, no mais íntimo do nosso coração, de pessoas que acreditam ou não acreditam verdadeiramente em Deus. Por que eu digo isso? Primeiro momento que Jesus volta para Cafarnaum e quando as pessoas sabem que ali ele está, elas formam uma multidão ao seu redor, ou seja, elas voltam para ver Jesus. Elas tinham alguma fé em Jesus. Se tinham uma fé pura, não dá para saber. Sabemos que elas tinham alguma fé em Jesus, porque Jesus havia realizado alguns outros milagres ali em Cafarnaum. No entanto, agora esta multidão estava ali e Jesus estava anunciando a palavra. Por isso podemos pensar, era uma multidão sedenta da palavra. Era uma multidão que estava ouvindo, acolhendo a palavra. Mas daquela multidão ninguém teve a fé dos amigos daquele paralítico e também a fé do paralítico. Vejam que eles não ficaram presos às barreiras, eles podiam muito bem pensar: não dá para a gente chegar, deixa para lá, vamos voltar outro dia, vamos encontrar uma outra forma. Não. Diz o texto que, como a multidão era grande, eles não conseguiam chegar, eles abriram o teto bem em cima do lugar onde Jesus se encontrava e desceram com a maca do paralítico. Isso é um exemplo de fé. Não quer dizer que eu estou falando aqui, não quer dizer que eu esteja falando de curas físicas, etc. e tal. O que eu estou dizendo é da atitude destes homens que levam um paralítico até Jesus. Acreditaram em Jesus porque sabiam que ele podia realizar o milagre. Acreditaram em Jesus porque ele podia transformar a vida daquele paralítico e por isso Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Para o povo da Bíblia, aqueles que possuíam alguma enfermidade, aqueles que tinham alguma necessidade especial, era porque estavam sendo castigados, amaldiçoados e, portanto, eram carregados de pecado.
Por isso, Jesus, para deixar claro àquele povo que não há pecado maior do que a misericórdia de Deus, diz: os teus pecados estão perdoados. Nesse instante, os mestres da lei, os fariseus, eles ficam revoltados. Jesus está blasfemando, está perdoando o pecado, como que pode? Esses não têm fé em Jesus. Esses estão ali só para, de algum modo, tentar impedir a ação de Jesus. Quantas pessoas estão na nossa vida para impedir a ação de Deus? Quantos estão querendo nos desviar do caminho de Deus? Por outro lado, há tantos outros que estão conosco e fazem o papel desses amigos, que não obstante as dificuldades, a multidão, levaram o paralítico até Jesus, que o curou. Oremos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu